Nessa minha jornada de descobrir qual a melhor forma de produzir conteúdo, ou seja, o melhor formato para mim, eu caí, naquela velha história de modelar pessoas, né? Pessoas que eu gosto, pessoas que eu me identifiquei com o conteúdo, que eu achei legal, que eu achei criativo. E é disso que eu quero falar com vocês, porque eu acho, na verdade, eu descobri que tem uma cilada muito grande nisso de modelar as pessoas, porque não sei se acontece com vocês, né, se vocês já experimentaram isso, mas aconteceu comigo, que eu sem querer acabei copiando a pessoa. Mas não o conteúdo dela, o formato. Vamos supor, uma pessoa faz conteúdo dela de mapas mentais e eu achei aquilo interessantíssimo e quero aplicar para o meu conteúdo. Aí vou lá, faço o meu conteúdo, elaboro a parte textual, raciocínio, tudo. E no final, na parte visual, eu vou usar aquilo que eu achei interessante do dela, que é o mapa mental. Eu fiz isso com um conteúdo que eu modelei de uma pessoa. E quando chegou no final, eu olhei para aquilo e eu publiquei no LinkedIn, eu publiquei no Substack, só não publiquei no Instagram. E aquilo já era um formato de conteúdo de um vídeo que eu fiz pro meu canal aqui no YouTube. Mas quando eu olhei o resultado daquilo, eu pensei, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Um conteúdo que é interessante, é sobre o que eu tava falando, então é um conteúdo meu, um conteúdo autoral, mas a parte de mostrar para as pessoas, né, a parte visual, não era a Vanessa, era de outra pessoa, era uma junção, né, uma coxa de retalhos, como as pessoas costumam dizer, de outras pessoas, né. Então, eu concluí com tudo isso que é uma cilada realmente você buscar modelar. E nesse viés já entra também aquela questão sobre copiar conteúdos validados. Com certeza você já ouviu falar por aí em formatos validados de vídeo, formatos validados de carrossel, formatos validados de post, enfim. Existem formatos validados para tudo quanto é tipo de conteúdo. E eu vejo, depois dessa minha experiência, ficou isso mais claro ainda para mim, que quando você pega um formato validado, é a pior cilada que existe para você, porque aquele formato validado, ele é validado para aquela pessoa, para a audiência dela, até o cenário que aquela pessoa usa para fazer um vídeo contribui para o formato dela ser validado. E quando a gente pega aquilo para nós, né? Quando pegamos aquilo pra gente, para fazer o nosso conteúdo naquele formato, as chances dele dar errado são enormes, porque a gente não tem esse conjunto de atributos que fez com que aquele formato daquela pessoa fosse viral, que é o cenário, que é a própria pessoa, o estilo dela, o jeito dela se vestir, dela se comportar, dela falar, as coisas que ela usa na edição, tudo aquilo. Você não vai conseguir copiar na íntegra para você. Então, nos últimos tempos eu tenho pensado demais sobre formatos de conteúdo, sobre como expressar as coisas que eu quero do meu trabalho por meio de conteúdo, e eu cheguei a essa conclusão que modelar as pessoas é muito ruim para você, porque você não consegue sair do lugar, parece que você não consegue fazer conteúdo se a outra pessoa não fizer um conteúdo que você se espelhe. É sempre, a sensação que dá é sempre de uma trava. Você não consegue ir pra frente se você não ficar consumindo o conteúdo de outras pessoas para te inspirar e você ter aquele formato para você fazer para você. E aí, né, com tudo isso, o que eu fiz? Essa parte é mais chatinha, digamos assim, porque quando a gente quer produzir conteúdo, a gente quer logo produzir. Começa a dar aquela ansiedade, começa a dar aquela agonia que parece que você tá perdendo tempo. E você quer muito produzir, quer logo colocar pra fora, quer mostrar pras pessoas, né? Porque já faz aí 3 meses que você não publica nada. Pelo menos comigo tá sendo assim. Então, eu percebi que eu tava com essa ansiedade, sabe? De querer logo produzir, de querer logo fazer. E isso fez com que eu gerasse alguns conteúdos muito ruins. E eu dei um passo pra trás sobre isso e eu pensei, não, vamos com calma. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar nas referências. Então eu comecei não só olhar referências em todos os lugares, mas olhar pra dentro de mim também.
Esse aqui foi o principal fator que mudou para eu chegar numa conclusão de qual formato de conteúdo eu vou fazer. E essa parte é mais difícil porque ela é muito pessoal. É muito pessoal você ter que parar, olhar para você, ver onde estão as suas habilidades, né? Ver onde você brilha, ver o que você gosta de fazer, ver o seu jeito de construir mesmo, né, um conteúdo. E quando eu digo construir um conteúdo, eu não tô falando só da parte textual, tô falando principalmente da parte visual, né? Como que você vai mostrar para as pessoas isso nas suas redes? E essa parte parece ser muito simples, né? Tanto que tem pessoas que falam, pega e faz mesmo, coloca, mesmo imperfeito, coloca. Mas eu particularmente não consigo fazer isso se eu não tiver certa de que aquele formato é o formato que eu vou pegar para fazer e eu vou levar isso para frente. Porque fazer conteúdo dá trabalho, seja na parte que você senta para fazer um texto, seja na parte que você senta para fazer o visual dele, ou que você senta para gravar um vídeo. Fazer conteúdo dá muito trabalho, te exige tempo, te exige disposição, você tem que estar bem, você tem que ter uma certa inspiração para fazer. Não é simples, parece simples quando você vê o conteúdo de uma pessoa já pronto, né, já postado, mas quando você senta aí no seu computador para fazer, eu tenho certeza, não vai ter quem diga que é fácil. Quem diz que é fácil ou tá usando muito IA para fazer tudo, então você só pede para IA fazer e publica, aí é fácil mesmo. Aí você pode publicar conteúdo a rodo, né? Publicar em quantidades. Mas eu tô falando de um conteúdo mais artesanal, que é o meu estilo. O estilo que eu gosto de sentar, que eu gosto de escrever, tanto digitando quanto escrevendo mesmo. Eu preciso expor as minhas ideias. Preciso ruminar aquilo dentro de mim, preciso pensar sobre aquilo para eu conseguir chegar numa conclusão e definir, ok, é esse formato que eu vou seguir. Porque como eu sei que isso dá muito trabalho, né? Porque eu não produzo conteúdo a partir de agora, né? Faz 5 anos que eu trabalho com design gráfico e desde que eu comecei nessa profissão, eu venho nessa jornada de produzir um conteúdo que eu goste. Então, já tive várias contas de Instagram, já deletei, já comecei, já recomecei. Então, como eu sei que isso dá muito trabalho, eu quero fazer algo que eu realmente consiga ter consistência. Eu não quero mirar no volume. Sabe aquela coisa louca de postar 3 conteúdos diferentes num dia só? Postar inúmeros vídeos numa semana só? Eu não quero isso, eu quero um bom conteúdo, um conteúdo que eu olhe, que eu me orgulhe, que eu sinta realmente. Esse conteúdo aí é Vanessa, ele pode ter inspiração de outras pessoas, mas 99,9% é Vanessa. Não é porque eu me inspirei e modelei outra pessoa e eu olho para aquele conteúdo e eu vejo a pessoa. Eu não quero ver isso. Como foi com os conteúdos que eu fiz na semana anterior, né? Porque, como eu disse pra vocês, isso daqui é uma publicação da minha jornada com conteúdo. Então, é basicamente essa conclusão que eu tive. Só que essa parte demora um pouco, como eu já falei. Vai precisar que você sente, que você escreva, que você digite, que você pense, que você talvez comece a esboçar mesmo o conteúdo para que você realmente experimente como que vai ser isso para você ter uma noção de, eu vou levar tanto tempo para fazer, eu vou poder fazer tantos conteúdos desse por semana, vou poder trabalhar tais e tais assuntos da minha área que eu quero. Eu acho que antes de você colocar para o mundo o conteúdo, é muito importante fazer isso, que é o que eu fiz nessa última semana. Além de todos esses anos, sempre pensando muito em conteúdo, eu acho que é porque eu também adoro esse tema, mas na última semana eu parei para pensar muito sobre o meu formato, sobre o meu estilo, tanto estilo de visual, estilo de escrita, como que eu vou colocar isso para as pessoas, como que eu vou mostrar isso para as pessoas, e eu quero que tenha de mim, muito de mim nesse conteúdo, até porque se não tiver de você, você não vai conseguir se conectar com as pessoas. E aí eu acredito muito que acontece aquilo de você publicar um conteúdo e não ter comentário nenhum, não ter like nenhum. Eu acho que nem sempre diz respeito ao fato de você postar muito ou postar pouco. Eu acho que também diz muito respeito ao fato de aquele conteúdo não ser um conteúdo visceral que você realmente fez.
Mas lógico, eu também acredito muito que às vezes você trabalha num conteúdo, se esforça, coloca muito de você nele e você posta e ninguém comenta. Isso acontece também. Mas eu acho muito melhor você fazer isso e ninguém comentar e você conseguir ser consistente naquele tipo de conteúdo, postar sempre, tá sempre fazendo conteúdos relacionados àquilo, mas ser você do que você ser uma cópia das outras pessoas, por mais que você não copie literalmente a pessoa, entende? Então, o que eu tentei fazer nessa última semana é ficar menos neurótica em querer produzir, porque isso causa uma sensação de FOMO, que parece que você tinha que estar produzindo igual todo mundo está produzindo, e parece que você está perdendo um tempo enorme nessa fase de estar pensando no conteúdo ao invés de estar fazendo e publicando. Eu concordo, realmente, não dá pra você ficar lá em cima de uma tarefa, tentar lapidar ela, pra ela ficar perfeita no seu olhar, claro, e aí sim você colocar ela pra jogo, né? Colocar ela pro mundo. Também sou contra isso, porque isso nada mais do que o perfeccionismo, né? Mas eu acho que tem uma linha tênue aí que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente, por exemplo, como eu já falei, eu sei o trabalho que dá produzir conteúdo. E sabendo disso, eu acho que era uma hora de colocar um pé para trás e pensar, não, tá, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu não quero fazer por fazer, eu não tô com a intenção de ser viral pra nada, eu tô a fim de me comunicar com as pessoas que gostarem do que eu vou fazer. Eu não quero viralizar, eu não quero ser uma influencer com milhões de seguidores, essa não é a intenção, tá longe de ser. Eu realmente achei importante parar um pouco e pensar no que eu vou fazer para que isso seja consistente, para que isso perdure, para que isso seja um projeto de longo prazo e não um conteúdo viral que muita gente vai publicar, vai compartilhar, vai gostar, vai comentar e no fim não vai atrair pessoas que eu quero, não vai servir de nada e não vai ter intuito nenhum. Porque pra mim tem que ter um propósito, não dá pra ser essa coisa de fazer por fazer, de publicar por publicar, principalmente pelo trabalho que dá. Por que você vai passar tanto trabalho fazendo alguma coisa, escrevendo, montando um post, gravando um vídeo, editando? Dá trabalho. Para que você vai fazer isso se não tem um propósito? Pelo menos para mim isso é muito importante. Se não tiver o propósito, eu não consigo fazer bem feito. Então, essa semana foi baseada nisso, assim, eu não produzi nada. Na verdade, eu comecei bem iludida essa jornada. Eu achei que na primeira semana eu já gravaria vários vídeos. Não tive tempo, porque eu tive uma semana insana de trabalho. Tive muita entrega para fazer, trabalhando até mais tarde. Então, assim, quando a mente está ocupada demais, a gente também não consegue ter inspiração para parar, escrever. Mas, até um parênteses aqui. Para quem produz conteúdo, eu fiz uma coisa que eu achei muito legal e que agrega muito. Enquanto eu tô ali trabalhando, eu abri um Docs e algumas situações que eu ia passando no dia, eu escrevia algumas situações que eu achava interessantes, ou alguns pensamentos, algumas conclusões, algumas opiniões de algo que eu vi. Eu comecei a escrever num Docs. Então eu pensei, vou abrir um Docs e aí essas coisas que eu for tendo contato durante o dia, eu vou abrir aqui e vou escrever. E foi muito agregador. Deu nessa semana, assim, não é como se desse páginas e páginas, mas acho que eu devo ter escrito mais 6 páginas de pequenos textos, um exemplo, né? Opiniões que eu tive sobre algo que eu passei no trabalho, frases interessantes que eu vi, posts interessantes que eu vi, ou mesmo vídeos que eu vi e com aquilo eu tive uma opinião, eu tive uma conclusão, eu tive um insight e aí eu escrevi. E parte daquilo, acho que por que eu tô fazendo isso, né? Porque eu acho que parte disso vai me ajudar muito a construir conteúdo e conteúdo com a minha cara, de coisas que eu gosto, de coisas que eu realmente tenho opinião sobre aquilo. Vai dar bastante personalidade pro conteúdo. Pode ser que algumas coisas eu nem use, que só fiquem lá escritas mesmo, mas praticar essa escrita tá sendo ótimo. Além de tudo, também percebi que melhorou muito a minha escrita. No português, falando assim, na construção de ideias, de raciocínios, e tem ajudado também bastante a produção de vídeo também.
Então, se você pode tirar algo legal desse vídeo também, eu acho que essa é uma ótima ideia para você começar a fazer. Porque às vezes a gente separa um dia na semana e diz, ok, agora eu vou sentar para produzir conteúdo. Aí você senta e não tem ideia nenhuma de nada. Às vezes foi um dia que você já trabalhou muito, tá cansada. E aí, assim, né, eu pelo menos se eu tô nesse estado, a minha inspiração é zero. Por mais que eu leia conteúdo de outras pessoas, veja o Pinterest, veja outros sites de referência, a minha cabeça já não trabalha mais direito. Então, esse exercício de abrir o Docs e escrever vai ajudar para esses momentos que você não tem inspiração, que daí você vai poder recolher esse seu baú de ideias aí, de ideias suas, né, que você escreveu, para poder construir um conteúdo que você ache legal mostrar para o mundo. Então é isso, pessoal, encerro aqui o vídeo, espero que ajude, né, quem também aí tá nessa jornada de produção de conteúdo e nos vemos na próxima.